Olá, Filomena. Olá, Samantha. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do projeto Mem News, que é um projeto sobre a história do jornalismo em Portugal que visa resgatar as memórias da recepção de notícias e dos hábitos de consumo dos portugueses. Que bom, Samantha. Se é para ajudar, aqui estou. Claro, seja bem-vinda. Obrigada. E para iniciar a nossa entrevista, gostaria que falasse um pouco de si, seu nome completo, a sua idade, local de nascimento e profissão. Sou Filomena Maria de Melo Rosa Amorim, tenho 68 anos, sou educadora de infância, agora já aposentada, e trabalhei muito ligada à educação, à animação sociocultural, que também sou animadora, também sou pedagoga social, portanto é muito a infância ligada ao social, às famílias, etc., porque eu gosto muito dessa vertente. E nasceu onde? Aqui no Porto, na freguesia da Sé, na casa dos meus avós. E sempre viveu aqui? Não, nós vivemos em muitas terras, devido à profissão do meu pai. O meu pai era transferido, era colocado num sítio, depois no outro, e a minha mãe dizia: Zé, para onde tu fores, eu vou também. E lá íamos, nós somos 6 filhos, e então lá íamos todos. Estivemos na Madeira, os meus pais primeiro estiveram nos Açores, estivemos na Madeira, Penafiel, Anadia, Beja, Viana, Lousada, em muitas terras. Então, poderia nos contar um pouco o seu contexto familiar, a profissão dos seus pais, quantos irmãos tem, o contexto, como cresceu? O meu pai era juiz, depois quando acabou a carreira, acabou como desembargador. A minha mãe era professora do liceu, professora físico-química, uma área que eu não gosto nada, mas a minha mãe era uma professora excelente, porque foi minha professora também num ano. E somos 6 filhos, 5 rapazes e eu, 6 irmãos que nos damos muito bem, felizmente. Somos uma família muito unida, muito alargada, porque sempre convivemos muito, primos, tios, muito. E por isso continuamos a nos encontrar assim como família. A família é mesmo, na nossa família nuclear, é mesmo o suporte, é a âncora. E com que idade saiu de casa? Saí de casa aos 18 anos, porque eu casei aos 18 anos. Mas depois continuei a estudar, fiz educação de infância, depois fiz aqui na IES animação sociocultural e depois fiz na Católica o mestrado em pedagogia social. Então casou-se e continuou os estudos? Sempre a estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu ainda hoje estudo. Sempre está a aprender coisas. Sim. E como descreveria o ambiente social que cresceu? Cultural, acesso à cultura, econômico? Como foi esse ambiente? Muitíssimo bom, muitíssimo bom. Os meus pais eram muito ligados à cultura e, portanto, considero-me uma menina nascida num berço de ouro, sem sombra de dúvida. É por isso que eu digo muitas vezes, eu tenho que dar porque recebi muito mesmo. E como gostei muito sempre das camadas mais carenciadas, de amigas mais carenciadas, eu levava-as muito lá para casa, essas meninas, precisamente, desde a escola primária, como se chamava na altura. Eu fui lá em Lousada e fiz muitas amizades exatamente com essas meninas mais carenciadas. E depois mesmo nos liceus e tudo, quer em Beja, quer em Viana, eu dava muito. Tanto me dava com pessoas mais do meu estatuto social, como me dei sempre muito bem com pessoas de camadas muito mais carenciadas. É por isso que eu sempre me considerei realmente uma pessoa nascida num berço de ouro. Quer dizer, teve acesso à cultura, teve um ambiente econômico privilegiado, sem nada de ostentação. Sim, mas conviveu com pessoas também de baixa renda, onde podia também estar ali. Sim, exatamente. Fazer a questão de estar isso. E foi um dos valores que seus pais te passaram? Passaram, muito. Muita atenção para aqueles que tinham muito menos. E nós sempre educados, sempre num respeito muito grande pelo outro e tendo em atenção de que é preciso economizar. Portanto, a nossa infância foi muito pautada por isso, mas sempre no atendimento, no respeito e no carinho pelo outro. E como foi o seu percurso escolar?
onde estudou, depois disse que fez aqui o mestrado e tudo, mas o liceu onde estudou? Como foi? Eu fiz a escola primária em Lousada, parte do liceu em Beja, no Alentejo. E depois viemos para Viana, onde acabei o liceu. Sim, depois terminou os estudos aqui. Depois terminei os estudos, casei e depois, felizmente, foi a melhor coisa que eu fiz na altura, contra tudo e contra todos, mas porque era muito nova, só por isso. E depois, até porque já estava inscrita em Românicas, porque eu tenho também o curso da Aliança Francesa e por isso estava a enveredar por esse caminho. Mas o destino fez-me enveredar pelo outro. E então casei, mas como eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, eu já mãe de 2 filhos, iniciei então o curso de Educação de Infância, que era um curso que me apaixonava muito, muito novo na altura, isto em 79, 80. E então tirei o curso de Educação de Infância em Viana. Depois exerci, entretanto, viemos viver para o Porto, para Vila Nova de Gaia, mais propriamente, e iniciei a minha profissão ainda em Viana, mas depois continuei sempre por muitos sítios, porque nós, professores, andamos sempre por muito lado. E gostei muito dessa experiência. E o seu percurso profissional, onde trabalhou? Assim, que tarefas executava? Trabalhava com crianças em escolas? Com a idade pré-escolar, portanto, desde os 3 aos 6, trabalhei nos primeiros 5 anos em Viana numa instituição IPSS, numa semi-privada, muitíssimo boa, no Jardim de Infância, no Nálvares, em Viana. Depois tivemos de vir aqui para o Porto e então concorri ao ensino oficial. Aqui ainda trabalhei 2 anos no privado e depois então concorri ao oficial. Consegui um lugar de efetiva, que nessa altura chamava-se assim, em Valdecâmara. E gostei imenso de trabalhar em Valdecâmara, porque trabalhava numa aldeia lá na Serra e eu trabalhei muito com a população. Trabalhava com as crianças e trabalhava muito com a população e criamos ali uma comunidade escolar como se pretende, comunidade escolar e educativa. E depois então fui-me aproximando, devido à minha vida pessoal era muito difícil, eu viajava todos os dias para lá e vinha, e com os meus filhos era difícil, o meu marido, e então viemos, consegui ir, fui-me aproximando, até que fiquei colocada aqui em Gaia, no Jardim de Infância de Souselas, numa escola em Canidelo, uma escola muitíssimo boa, onde estive 19 anos, onde fui muito feliz, porque nós trabalhávamos muito em rede e conseguimos realmente um trabalho extraordinário, um trabalho de projeto extraordinário. Entretanto, estive 6 anos no Conselho Executivo, quando foram formados os agrupamentos, em 2003. Nessa experiência foi difícil, mas aprendi muitíssimo, uma equipa diretiva fantástica, da qual fiz parte, e eu aprendi muito com as minhas colegas e amigas agora. Estive aí 6 anos, onde trabalhámos muito em Canidelo, no agrupamento Dom Pedro I, onde trabalhámos muito sempre em rede com as várias instituições, quer locais, quer a nível de autarquia, etc. E depois regressei à escola, onde coordenei a escola, muitíssimo. Adorei ser educadora de infância. E faz quanto tempo em que se reformou, terminou? O meu tempo O último trabalho que teve foi nessa escola, depois ainda estive 2 meses ou 3 num outro jardim de infância, mas depois, entretanto, aposentei-me. Sim, mas continua ativa, está sempre a fazer sempre, coisas. Sempre. Aposentei-me porque na altura tive uns desgostos grandes e fui levada a aposentar-me, a vida deu-me uma volta muito grande e eu não, nessa altura fui muito abaixo. E, entretanto, consegui emergir novamente à tona e então comecei com estes projetos do voluntariado, no qual nós nos conhecemos, felizmente, e é um gosto conhecer-te. Sim, e faz o trabalho, também tem outros projetos também que participa? Faço parte de 2 coros, o coro Corpus Christi de Gaia e o coro do Ateneu daqui, do Ateneu Comercial do Porto, com muito gosto, porque adoro cantar, faz-nos bem a alma. E realmente é como eu costumo dizer à mestrina, tem sido uma grande... Eu quando me aposentei, eu lembrei-me logo,
Eu gosto muito de coros, gosto muito de cantar em coros. E lembrei-me, é do coro que eu preciso, aquele trabalho de equipa, o estarmos todos juntos, com uma concentração enorme, atentos à maestrina, a cantarmos todos a mesma coisa, a termos atenção ao nosso naipe, eu sou o contralto, ao nosso naipe, etc. A envolvência depois com os outros naipes, isto tudo faz-nos muito bem. E isto tem-me feito muito bem, muitíssimo bem. Depois, entretanto, estou também no inglês, porque gosto muito, já disse, eu gosto muito de estudar e, portanto, continuo a estudar inglês, até porque vou muito, sempre que posso, à Suécia, onde tenho os meus mais velhos a viver, filho, nora e netos, todos mais velhos, porque depois tenho os mais novos a viverem cá. E então, como vou à Suécia, preciso muito do inglês. E eu, o francês, imediatamente eu consigo, o inglês estava sempre mais adormecido e felizmente fez muito bem. Além disso, meti-me recentemente no teatro, porque sempre gostei de teatro e é uma experiência muito gira, está a ser muito boa, a maior parte dos colegas são do coro Corpus Christi, temos um grupo ótimo, eu felizmente, eu também só assim é que eu consigo estar, é num grupo assim ótimo. E tem sido bom, tem sido uma experiência boa, estamos a preparar um teatro. Está sempre a aprender. A aprender e faz-nos bem o teatro. Né? É muito bom. Teatro, em qualquer idade, eu já tinha feito e com as crianças fazia muito teatro. É muito bom. Bom, agora vamos então entrar um pouco nessas memórias de consumo das notícias, né, ao longo do tempo. E no tempo presente também, mas primeiro a dizer se a sua família, ela se interessava por notícias quando era jovem, lembra-se se comentavam as notícias em casa, assistiam... Muitíssimo, muitíssimo. O meu pai e a minha mãe eram pessoas muito preocupadas e com a informação e falavam-nos muito naturalmente disso. Antes do 25 de Abril, com alguns cuidados, o meu pai sempre avisando de que eram assuntos que não podíamos falar lá fora. Exatamente devido à profissão dele e infelizmente à nossa falta de liberdade no nosso país de então, que é algo que eu prezo muito e só quem passou por essas situações é que sabe dar o valor. O valor da liberdade é extraordinário, é imenso, é incomensurável. E os assuntos que costumavam, as notícias que mais comentavam, que era mais política, desporto, assim, era de alguma geral? coisa de política, mas o que é que eu notava? E eu agora, como adulta, o que é que eu noto? O meu pai falava, mas sempre com alguma reserva. Tanto que esses livros ligados à política, ele tinha milhares de livros e estavam todos mais escondidos. Quer na nossa casa aqui da praia, quer na casa onde vivíamos nas terras. Eu sei que estavam mais escondidos porque depois, quando aconteceu o 25 de Abril, eu lembro perfeitamente, no dia 25, no dia 26 de Abril de 74, eu pedi ao pai, tem aí livros de política sobre o socialismo que eu queria ler mais alguma coisa, não havia internet, não é? Como há agora. E o meu pai ter ido buscar às tantas e eu vi que estavam mais escondidos. E lembra-se, na sua juventude, quais os meios que mais utilizavam? Eram jornais, rádio? Jornais. Meu pai assinava o jornal todos os dias, Comércio do Porto e depois o 1º de Janeiro. Sempre, todos os dias nós tínhamos jornal em casa. E depois o Público, já eu era casada quando comecei a comprar. E, portanto, em nossa casa, quando nós éramos miúdos, o jornal fazia parte da nossa sala. Então já tinha acesso a jornais impressos? Sim. Desde jovem? Sempre. E o rádio, a TV? Sempre rádio. Também? Sim, rádio estava sempre... Eu ainda hoje, eu entro em casa, tanto que os meus netos também dizem. Avó, a minha neta, a Maria, diz muitas vezes, avó, ainda não chegaste, porque eu ainda não liguei o rádio. Tenho sempre o rádio ligado. E lembras, assim, de algum programa específico, algum Lembro, comentador? quando era miúda, lá está, ouvia muito um programa em que se cantava O Nosso Galo é Bom Cantor, que era uma canção muito antiga, infantil. E lembro dos folhetins radiofónicos que eram tão giros. Eram peças de teatro gravadas, com excelentes atores e atrizes. Radionovelas? Radionovela. Mas com uma excelência extraordinária. Tanto que ouvíamos todos, meu pai, a minha mãe e nós. À noite, ao fim da tarde, à noite, sim. Que o meu pai e a minha mãe já tinham... Isso antes da televisão? Sim, antes da televisão.
E depois com a TV passaram a assistir telejornais? E depois com a TV, sim, ouvíamos muito. Com a televisão, o meu pai via muito telejornal. Para nós, às vezes, miúdos, ai, que seca, que nunca mais acaba o telejornal. Mas isso levou-nos a ter interesse, não é? Até porque depois comentavam uma coisa ou outra. E isso era assim na hora do jantar ou tinha um horário específico? Sim, muito na hora do jantar. Era realmente, muitas vezes, um mote para depois termos outras conversas. E lembra qual que era o programa que assistiam, assim? Olha, lembro-me do telejornal e lembro muito do Zip Zip, que era um programa de entretenimento ótimo. Desse lembro-me, marcou-me muito. Lembro-me de boas séries. Ainda no outro dia, com os meus irmãos, lhes perguntei se eles se lembravam de uma francesa, uma série francesa, Os Cavaleiros do Céu. Então assistiam televisão em família, acompanhavam as notícias? Víamos muito televisão em família, no tempo em que nós ainda rezávamos em família. Rezávamos o terço, sempre fomos uma família católica, os meus pais tentaram continuar isso. O meu pai não era muito, a minha mãe é que era muito católica mesmo. O meu pai tentou e rezávamos o terço. Lembro perfeitamente numa casa onde nós vivemos em Lousada, era uma casa enorme, e nós a rezarmos atrás do meu pai, e o meu pai aproveitava para fazer o seu passeio higiênico, como dizia, chamava o Essa de Queiroz, e caminhava pelo corredor, pela sala, e nós por ali fora, cada um de nós, como somos 6, era à vez, íamos nós rezando, lançando o terço. E então íamos atrás do meu pai em filinha a rezar. Pronto, isto quando éramos miúdos, a pouco e pouco, eu lembro que até os meus irmãos gostavam que fosse eu a rezar o terço, porque eu aldrabava muito. Ave Maria de Jesus. E é rápido. Muito rápido. E a pouco e pouco, nós, entretanto, idade, sei lá, 10, 12 anos, em Beja, ainda rezávamos o terço. Os meus pais começaram a ver, principalmente os meus irmãos, que já não tinham gosto nenhum, e sabe como é 5 rapazes? A pouco e pouco eles começaram a demonstrar incómodo. Então o meu pai lembrou-se, e se lêssemos passagens da Bíblia? Tentou, passagens da Bíblia. A certa altura, os meus irmãos andávamos na catequese também, desconforto e tal. Então vamos ler autores portugueses. E dávamos, o meu pai ligado muito à cultura, eram autores muito difíceis. Alexandre Colar, lembro perfeitamente, o Abobo, Amor de Perdição. Conclusão, à medida que íamos crescendo, aquelas leituras depois, pronto, naturalmente, até depois os meus irmãos começaram, 2 deles, estávamos em Viana, 2 deles vieram aqui para o Porto, para a faculdade, e tal, começaram a sair, entretanto eu casei, pronto, e as coisas... Mas, portanto, fomos muito sempre educados assim, e muito no ninho de família. E revistas? Costumava ler revistas, comprar aquelas revistas magazines, assim? Não, era muito... lá em casa não... Tínhamos as revistas mais juvenis. Eu lembro que isso, ainda aqui há tempos, encontrei uma. Mais essas revistas juvenis. E como somos os 3 mais velhos, somos escoteiros, eles escoteiros, eu guia de Portugal, nós tentávamos muito coisas assim, livros ou assim ligados ao escotismo, ou então revistas ligadas ao crescimento da juventude, etc. E houve, assim, algum momento que passou a se interessar mais por notícias, assim, quando entrou na escola? Sim, lembro-me, sinceramente, até porque eu não frequentei a organização política, no meu 6º, 7º ano, o atual 10º, 11º, e não frequentei porque eu ouvia pelos meus colegas mais velhos e ouvi pelos meus irmãos. A organização política era muito compartimentada, não é? Isto antes do 25 de Abril, 72, 73, 73, 74. Portanto, eu não queria isso e escolhi antes o alemão e fiz 2 anos de alemão. E quando me interessei mais por política, sinceramente, foi no pós-25 de Abril. Passou a acompanhar mais as notícias, o que estava acontecendo no mundo, é? E lia os jornais e revistas na sua juventude, então acompanhava? Lia os jornais, mas os jornais eram muito censurados até ao 25 Qual de Abril. jornais que lia, lembra? Assim, era o 1º de janeiro. Nessa altura eu acho que era o 1º de janeiro. O meu pai fez depois a recolha desde o 24 ao 25 de Abril, e ele depois mandou encadernar a recolha durante os anos seguintes.
nós entregamos, nós os 6 irmãos, entregamos até ao Museu da Imprensa, doamos isso, porque eram calhamaços, não é? Os jornais antigamente eram grandes, e aquilo eram uns volumes enormes. E nós então doamos isso ao Museu da Imprensa, porque realmente é uma relíquia. Guardava e mandam encadernar. E lembra-se se lia também, por exemplo, jornais, revistas em bibliotecas, cafés, quando Líamos, tinha acesso, assim? Era muito giro. Já deves ter ouvido falar que a Gulbenkian tinha a biblioteca itinerante. E então, eu lembro perfeitamente em Lousada, e aí só estive até aos meus 9 anos, nós entrávamos, aquilo era uma carrinha grande, nós entrávamos, mostrávamos o nosso cartãozito de sócio e depois entrávamos para devolvíamos o livro que tínhamos acabado de ler, e eu tinha imensos livros em casa, mas mesmo assim eu queria ler alguns que não tinha em casa. E íamos lá requisitar um livro novo. Então tinha acesso, gostava de ir a... Sempre gostei muito de ler, eu leio muito, sempre gostei muito de ler. E também escutava noticiário também já na rádio? No rádio. Qual emissora costumava? Muito Antena 1. Antena 1. E na altura também o Rádio Clube Português. E também via TV, notícias na televisão, continuo acompanhando? Sou sincera, via com mais interesse no pós-25 de Abril. Depois teve... Antes do 25 de Abril, aquilo cansava. E que emissoras que assistia? Era RTP1. RTP1. Nós também havia pouco, era RTP1. Era que havia, não é, na época. Mas era muito... E onde via televisão? Em casa mesmo? Em casa. Seus pais então já tinham televisão? Quando nós éramos pequenitos, em Lousada, não tínhamos televisão em casa, e íamos à Assembleia, lembro perfeitamente, que a televisão iniciou logo no ano a seguir eu nascer. Portanto, a televisão ainda era muito bebê, RTP1, e lembro perfeitamente aquele genérico de abertura, que eles agora muitas vezes passam aí na televisão, aquele genérico, e nós íamos à Assembleia ver alguns desenhos animados no início da emissão. E adorávamos, porque até estávamos muitas crianças à Assembleia, em que estávamos todos à volta, numas cadeirinhas, e a televisão pequenina ali, e nós muito interessados a ver. E ia ao cinema também na sua juventude? Sim, desde muito novinha. E lembra-se de ver filmes com notícias, que às vezes passavam junto com os reclames, passava alguma notícia, lembra-se? No início era muito desenhos animados, que nós adorávamos. Os desenhos animados antes do filme. Lembro perfeitamente do primeiro filme que eu vi do Jacques Tati, que eu adorei. Acho que foi o meu tio. Que eu adorei. E que fomos, olha, até no dia a seguir ao meu irmão mais novo nascer, portanto, no dia 24 de outubro de 1965, fomos ao cinema. Portanto, eu tinha 9 anos. Os meus pais, quando nós estávamos aqui no Porto, portanto, nas férias, levavam-nos muito ao cinema. E lembra-se de ter aquela propaganda, passava notícia no Sim, cinema? uma coisa ou outra, mas não me recordo tanto disso. Recordo-me mais dos desenhos animados. Dos desenhos, e assistir os desenhos. Já a minha mãe, em miúda, no Teatro São João, ela lembrava-se, a minha mãe muito novita, havia também esse costume de haver desenhos animados antes do filme, e a minha mãe captava de tal maneira a história, que há uma história que eu ainda hoje conto, a Menina dos Brinquedos, que era uma história de uns desenhos animados que a minha mãe viu no Teatro São João, que passavam filmes, quando era novita. E eu ainda hoje conto essa história às crianças ou a quem proporciona, e fiz muito esse projeto na escola. Com alegria eu presento-vos, em que andava nas várias escolas a contar histórias. E quando assistia notícias, costumava comentar isso com os amigos em casa? Antes do 25 de Abril, não. Antes não, e depois, assim, costumava... Depois, sim. Assim, em pequenos grupos. Lembra que tipo de notícias que Porque costumava mesmo comentar? no pós-25 de Abril, nós ainda tínhamos algum receio. Repara, Samantha, eu vivi até aos 17 anos com esse receio. É natural que isto esteja impregnado em nós. Culturalmente está. Quer queiramos, quer não. Há coisas em nós, eu às vezes dou comigo assim, como é que isto ficou cá tão enraizado? É impressionante. Eu vejo agora os meus filhos, os meus netos, vó, e os meus filhos, menina, mas assim, tens razão. Dou comigo a dizer, tens razão.
É porque aquilo já ficou... Ficou. Mesmo entre nós amigas. Oh meninas, nós porquê que estamos a fazer assim? Era costume. Ficou o hábito. Ficou Sim, há que mudar. Mas depois, com a liberdade, mais assim... Fomos nos libertando. Foram nos libertando e fomos chegava a comentar. E lembra que tipo de notícia gostava de comentar sobre política, sobre algo que estava acontecendo no país? Sim, sobre política, muito sobre religião, porque eu pertencia em Viana, foi aí que eu conheci o meu amorim. Num grupo de jovens, aí falávamos muito, eu sempre gostei muito de debater sobre religiões, até porque gosto muito de conhecer as várias religiões que há no mundo e debatíamos muito isso no nosso grupo de jovens. Mas muito sobre religião, sobre política no pós-25 de Abril, como já referi, mas em ambientes pequenos. Com pessoas mais assim... Muito sobre os vários partidos que foram surgindo, as confusões em 1975, que era tudo, o nosso país ainda estava a viver, não é? Os efeitos do 25 de Abril, todas essas convulsões, tudo isso em que nós íamos discutindo, até porque depois eu, entretanto, pude votar, e aí lembro perfeitamente, a primeira vez que eu votei, a importância que foi para mim a votação, em que eu ter o sentimento de responsabilidade porque era uma mulher livre. E queria divulgar aquilo, E queria colocar ele. E quando entrou na fase adulta, passar do tempo, continuou lendo revistas, jornais? Sim. Seus hábitos de notícias foram de recessão? Jornais no Público, eu gosto muito, sempre gostei muito do Público. O Expresso também, sempre que posso, eu tenho acesso a isso digitalmente, sempre que posso, e leio os artigos que me interessam. Pronto, são jornais muito extensos e o meu tempo, como tu já viste, não tenho muita disponibilidade porque estou em várias atividades. E teve algum momento que parou assim de acompanhar as notícias e falou, eu não quero mais... Eu só paro de acompanhar muitas notícias quando são notícias em que me criam tristeza e muita revolta. Por exemplo, agora eu tento muito, às vezes, vou para o outro lado, vou para a RTP1, para a SIC, que são as que vejo mais, mas tento ver só o noticiário da RTP2, o das 9h30, porque senão fico angustiada, isso fico. Mas sentiu que o seu consumo de notícia mudou ao longo dos anos? Por exemplo, costumava ler mais jornais, depois parou um pouco, ficou mais no rádio? Olha, não mudou num sentido. Continuo a ouvir muito notícias na rádio. Isso continuou? Isso acompanhou-me ao longo do tempo. Aí ouve em casa, ouve no carro? Ouço em casa, ouço no rádio, ouço podcasts a caminhar. Muito rádio. O rádio acompanha-me desde que eu nasci. Está sempre ali, quer aproveitar também o tempo que está fazendo, que consegue fazer outras coisas. Além disso, a rádio, como eu não tenho a imagem, não me choca tanto. Se eu tenho a imagem, por exemplo, vou-te contar um exemplo. Eu vi, quando foi em 2017, dos fogos de Pedrógão. Vi de Santa Combadão imagens. Eu estava a ver as imagens e eu assim... Filomena Amorim, o que estás aqui a fazer sentada a ver a televisão? No dia a seguir, eu já estava a comprar já não sei como é que eu entrei em contacto com a Câmara Santa Combadão e fui para lá para voluntariado. E estive a ajudar precisamente as pessoas que tinham sido vítimas dos incêndios, porque Santa Combadão também sofreu muito, e estive durante muito tempo, de volta e meia lá passar uma semana, em que dormíamos lá numa escola que tinha sido uma escola de formação profissional. Fomos muito bem tratados pela Câmara Santa Combadão, recebíamos muitos jovens escuteiros e fizemos um trabalho excepcional. Desde a triagem, saber aquilo que as pessoas precisavam, aí eu aprendi muito. Pessoas de idade, muito mais idade que eu, que tinham ficado sem nada nos fogos. E... depois, até ao ponto de irmos trabalhar nos escombros, recolhermos aquilo que se poderia aproveitar, nem que fosse assim um bocadinho de uma porcelana, porque tinha sido uma chávena, e portanto dizia-lhes alguma coisa, até irmos plantar sobreiros e carvalho. Sim, então assim, acompanhar as notícias, acompanhar as tragédias que estavam acontecendo.
Dizia que o rádio consegue ouvir e imaginar o que está acontecendo, mas na televisão choca mais. Choca muito. Por causa das imagens, e como às vezes, estou são a muito ver fortes, sozinha, sim. é terrível. Quando nós estamos a ver com alguém, nós verbalizamos logo e conseguimos atenuar um bocadinho mais a dor, senão não. E a internet, como chegou para si? Assim, a internet foi responsável pela mudança dos seus hábitos? Muitíssimo. Eu adoro a internet. A internet, eu sempre disse isso aos miúdos nas escolas. A internet, como tudo, tem os prós e tem os contra. Nós só temos de escolher. Mas é como tudo. Também antes da internet eu tive de fazer muitas escolhas. Mas aí entra o livre-arbítrio, é ou não é? É uma ferramenta. É uma ferramenta. Eu que seria eu sem internet? Exatamente. Eu faço tudo na internet. Compro as viagens, eu compro às vezes uma blusa, eu dou a quem eu quero doar, se comunica com muitos as cuidados. pessoas. Comunico com a família, que é muito grande. Eu de antes tinha a minha mãe, infelizmente agora já não a tenho. A minha mãe é que telefonava a todos da família. Olha, queres aqui? Olha, há um encontro da família. Olha, que podes vir. Agora não, nós com o WhatsApp comunicamos com a família alargada e somos muitos. Encontra-se pessoas. Encontramos. Pode saber o que está acontecendo no mundo, não é? Partilho as fotografias só com quem eu quero. É uma questão de saber usar, não é? As redes sociais, o Facebook eu não utilizo muito, utilizo até mais para os coros, para o coro Corpus Christi e o coro do Ateneu. Mas o Instagram é muitíssimo bom para partilhar às vezes, sei lá, eu vou um passeio, um museu que eu visito, partilho, porque já tem um livro que eu leio, porque assim é a maneira de ajudar também, assim como eu aprendo com as outras pessoas, eu levo também... E quais redes sociais que tem? O Instagram, Facebook e também acompanha também notícias, por exemplo, TikTok. Também gosto muito de fazer vídeos no TikTok. E tem também, assim, acompanha podcasts. Sim, gosto muito. YouTube também costuma... YouTube também, pois aí perdemos-nos um bocado, porque aí, como já muitas vezes tem a imagem, nós depois já queremos ver e já me obriga, mas gosto muito. Se fosse descrever música, gosto muito de... Se fosse descrever os seus hábitos, assim, de... Como consome notícias, desde a hora que acorda, para se manter informada, por exemplo. Vai primeiro aonde, o que vai fazer? Tem logo o rádio. O rádio. Já liga o rádio para saber... Primeira coisa que faço. Qual emissora costuma... Rádio Renascença ou Antena 1. Para saber o que está acontecendo. As duas que eu tenho. Tá, costuma ainda ler jornal impresso? Não, impresso não assina raro. mais nenhum jornal? Não. Aí vai à internet, lê alguma coisa? Sim. Vai, quando quer se aprofundar mais? E como tenho jornais, muitas vezes via digital, leio, procuro logo as notícias que me interessam e leio. E podcast, qual costuma ouvir? Assim? Ouço alguns que eu gosto, um ou outro tema. Na Renascença, por exemplo, ouço também no YouTube e como nós entre amigas partilhamos muito, esses assim que me interessa eu ouço muito. E recebe algum boletim no seu e-mail, newsletter? Assim? Recebo boletins que interessantes, recebo, por exemplo, o Minho Digital, o jornal cujo diretor é meu amigo, José Luís Manso Preto, e ele tem sempre o cuidado de me mandar. E tem alguma aplicação que usa ou acompanha algum meio de comunicação nas redes sociais, assim? Segue? Sim. As aplicações, tento instalar poucas no meu telemóvel, porque já tenho muitas aplicações. Mas, através das redes sociais, e o Instagram hoje em dia leva-nos a muito Então segue ali o Público, exatamente, o Público, as Antena 1, Antena 2, porque quando gosto da música também ouço muito a Antena 2, e até porque tem programas que me interessam, e a Antena 1 também, assim como a Renascença. E os telejornais ainda assiste? Costuma assistir? Telejornal? Telejornais ainda assiste? À noite, assim, ou quando está no almoço? Sim, vejo-os, tento ter esse cuidado, só ver o das 9h30 da RTP2. Porque, como já disse, quando eu vejo das 8, por exemplo, à noite, que estou mais disponível, às vezes vejo que não me faz bem. E a SIC Notícias, CMTV, costuma... SIC Notícias gosto muito. Assiste. E gosto muito das conversas, dos debates, sempre que posso vejo. O Eixo do Mal, assim, esse tipo de programas eu tento ver. E, assim, tem alguma notícia que poderia dizer assim, que marcou sua vida, que aquilo te impactou
alguma coisa que tenha acontecido, que tenha te deixado forte impressão. Disse que, né, as imagens chocam muito, mas eventos... A queda do Muro de Berlim, por exemplo. Aquilo impactou bastante. Teve um impacto muito grande. Tanto que o ano passado fui a Berlim e comoveu-me realmente o ver in loco o Muro de Berlim. Até porque eu gosto muito de livros ligados a essa época e por isso teve um impacto muito forte. Muito, muito forte. E esses eventos, né, que acompanhava te causava impacto e aquilo te fazia sentir vontade de acompanhar mais? Esperança. Faz-me sentir esperança. Sempre num mundo melhor. Que o amanhã vai ser melhor. Eu felizmente, sou positiva, mas realista, não é? Mas o meu espírito positivo, quando acontecem assim estes eventos, faz-me sentir esperança. E eu espero que, agora que estamos a viver um mundo tão conturbado e em que penso muito tanto nas nossas crianças, a viver estas guerras, estes momentos tão negativos, eu espero que algo venha e que mude isto, porque eles não merecem este presente nem este futuro. E para falar um pouco aqui do Estado, né, das notícias durante o Estado Novo, antes do 25 de abril, disse que já acompanhava a notícia com seus pais e consumia, então, notícias antes. Sempre a visita do Américo Tomás, a visita do Marcelo Caetano, aquelas coisas todas que toda a gente via mesmo na televisão. Mas assim, durante o Estado Novo, com Salazar e Caetano, confiava nos meios de comunicação? Achava que aquilo, ou desconfiava? Como é que era isso? Tínhamos de desconfiar. Desconfiava? Até porque éramos oriundos de um meio informado. Portanto, muito subtilmente, o meu pai chamava-nos a atenção para isso. Mas Samantha, muito subtilmente. Mas tinha consciência, então, que as notícias eram censuradas? Censuradas. Antes do 25. Nós sabíamos, tinha do lápis azul, sabíamos disso. E acha que essa censura, antes do 25 de abril, ela influenciava a maneira de que as pessoas viam as notícias, que era noticiado? Tu sentia essa influência? Então, eu não sentia. Sentia muito essa influência. Sabíamos perfeitamente que era mentira, era mentira, mentira, mentira. E lembra-se assim, disse que seus pais falavam que necessitava ter cuidado. Lembra assim o que ele dizia assim, olha, não comente isso, não fala alguma notícia, alguma outra coisa que vocês viam e que tinham cuidado de não comentar? De política. Não se fala de política lá fora. Não se podia falar. E seus pais já advertiam isso, tinham que advertir. Que era perigoso. Até porque, repara, o meu pai, nessa altura, já era juiz, tinha mesmo que ter muito cuidado com isso. E nós somos 6 filhos, portanto, poderíamos, às vezes, pôr muita coisa em causa, como havia na altura, não é? E infelizmente, por isso, éramos logo advertidos de que não podíamos falar. Essas conversas eram dentro de casa. E alguma vez se queixava assim com a família? Tentava argumentar alguma coisa, entender aquilo? Sim, debatíamos. E seus pais esclareciam, conversavam sobre aquilo? Sim, mas com muitos cuidados. Porque sei depois como era depois do 25 de Abril, como eram as conversas. E as conversas depois do 25 de Abril... mas quando as coisas já estabilizaram, já eram muito diferentes. E se recorda sobre as notícias sobre a guerra colonial, Angola? Recordo até porque o meu marido esteve lá. Eu namorava já com ele e ele esteve lá em Angola. Portanto, segui. Olha, eu lembro perfeitamente o 1º de janeiro, num 20 de setembro de 1974. Portanto, já tinha sido aqui o 25 de Abril. Mas em Angola, o Amorim, o meu marido, ainda continuava lá. E veio uma notícia em que tinha havido um ataque lá no quartel do Lobito. Não, Teixeira de Sousa. Eles nessa altura ainda estavam em Teixeira de Sousa. E eu, nesse dia, ao abrir o jornal, dou logo com aquela notícia. Eu lembro perfeitamente do meu pai dizer: eu não disse para hoje esconderem o jornal, para a Filomena não ver. E então, mas eu vi. E depois o meu pai, comecei a chorar, teve o cuidado de ir enviar, foi ao telefone enviar um telegrama. Porque ele, quando era assim, enviava-se um telegrama telefonado, tu não sabes disso. E então enviaram um telegrama para Angola,
não sei para onde é que ele mandou, para o quartel-general, não sei. E eu sei que depois o Amorim, daí a 3 dias, entrou em contacto comigo, telefonou. E considera que as notícias eram assim, rigorosas, incompletas? Eu sentia que faltava ali alguma coisa que não estava bem? Quando? Quando liam as notícias, achava que aquilo era rigoroso demais, tinha coisas a esconder ali? No antes do 25 de abril? Antes. Sim. Era incompleta, que faltava sim. coisas ali, tinha... Sim, até porque nós às vezes, nós temos lá em casa recortes e nota-se muito isso. Faltavam informações. Muito. Ainda um dia destes li um recorte, porque eu fiz 3 campos de férias maravilhosos da Mocidade Portuguesa Feminina, que antes do 25 de Abril havia a Mocidade Portuguesa Masculina, os meus irmãos, que remédio, eram obrigados, e eu estive na Feminina e fiz 3 bons campos de férias. É isso, honra seja feita, eram ótimos. E então, aprendi muito nesses campos de férias. E li uma notícia, eu recortei exatamente por isso, na altura, tinha 14, 15 anos, e a notícia lembro perfeitamente. Eu agora li, recentemente, andei lá em arrumações em casa e a notícia era aquilo que eles queriam dizer. Mas os campos de férias eram bons, o resto não interessava. Nossa. E lembra-se assim, no Estado Novo, lembra de ter acompanhado... pelos meios de comunicações, notícias que impactaram, assim, como, por exemplo, a visita da rainha em 1957, eu não sei se... Nasci em 56. Não, ainda não. Então, mas impactou, sabes porque é que teve impacto? As eleições, depois, também já era muito pequena, né? Na inauguração da ponte do Tejo, era muito pequeno, assim, não teve acesso a essas... Ponta Rábida, lembro perfeitamente, aqui a inauguração da Ponta Rábida. A visita do Papa também não, né? Era muito nova. Mas a nível de monárquico teve impacto na nossa família, porque o meu avô materno morava aqui no Porto, era monárquico. Portanto, tudo o que era ligado a reis e rainhas teve impacto na nossa família. Mas antes do 25 de abril era muito jovem. Tem lembrança de algumas notícias assim que impactaram antes? Sim, até aos 17 anos. Sim, lembro-me de todos aqueles eventos, a visita da rainha, da Isabel II, do Papa, essas coisas todas teve impacto em nós. Até porque, repara, até o Festival da Canção anual. Mesmo sendo criança, tem memórias. Nós parávamos Portugal parava para ver o Festival da Canção. Nós tínhamos muito pouco, não é? Tínhamos acesso televisivo a muito pouco, era só o RTP. Portanto, tudo aquilo que nos era dado, nós consumíamos. Na minha família, felizmente, com um espírito crítico, porque felizmente eram pessoas informadas, os nossos progenitores. Mas, e esse Festival da Canção, que era algo muito giro, um evento assim, nacional, o país, eu lembro perfeitamente, o país parava. E no 25 de abril, acompanhou os acontecimentos? Muito. No 25 de abril aconteceu assim. Foi de madrugada, nós de manhã cedo acordamos e o meu pai disse: é melhor não irem ao liceu. Eu estava no meu 7º ano, portanto tinha 17 anos. É melhor não irem ao liceu hoje. Tenho estado a ouvir as notícias. O meu pai reuniu-nos todos. O meu pai e a minha mãe reuniram-nos todos na sala. Olha, aconteceu, deu-se um golpe de Estado, está a acontecer isto assim em Lisboa, no Porto também já há alguns distúrbios, porque nestas alturas de revolução, meu pai explicou-nos isso. Infelizmente há sempre depois exageros. Vamos aguardar, por isso hoje é melhor não irem ao liceu. E portanto ficamos em casa, muito a ouvir o rádio. Estávamos muito a seguir pelo rádio e depois na televisão, entretanto, começaram a aparecer imagens. E quais foram os meios de comunicação, então, que usou para acompanhar? Mais o rádio, então? O rádio e a televisão depois, quando as imagens começaram. E porque os jornais chegavam depois, mas no caso do rádio, qual o programa? Não, mas os jornais, eu lembro-me que até houve, do 25 de abril, houve uma tiragem de manhã e depois nos primeiros dias, havia 2 tiragens de jornais e o meu pai, como era assinante, recebia aquilo tudo. E lembra de algum acontecimento que aconteceu durante o 25 de abril que se recorda, assim, enquanto estava ouvindo? Lembro do 1º de maio.
logo a seguir. Foi o dia mais maravilhoso que houve a nível social. Eu lembro perfeitamente, nós todos novos, eu com os meus irmãos, com amigos e amigas, fomos para o jardim em Viana do Castelo, aquele maravilhoso jardim junto ao Rio Lima, e a andarmos ali, a passearmos de um lado para o outro, porque foi a primeira vez que foi feriado, a passearmos de um lado para o outro. Lembro-me da roupa que eu tinha vestida, ainda um dia destes reutilizei esse cinto, porque não consigo desfazer-me dele, e lembro-me de ouvir... estar as colunas em alto-falante, uma gaivota voava, voava, e eu sentir uma alegria imensa, imensa, Samanta. É por isso que eu aos meus netos falo muito nisto. Vocês se tivessem vivido como nós, eu não vos desejo isso, num período antes da liberdade, vocês entendiam. Quando os jovens e teve consciência, então, dessa luta ideológica que teve nos meios de comunicação após o 25 de abril, começou aí que despertou isso. Sim. Que foi ali a sensação de liberdade, depois acompanhar... A sensação de liberdade. Claro que depois, no pós-25 de abril, eu lembro-me que ainda entrei em Românicas aqui no Porto, lembro perfeitamente, ia haver uma RGA, e então eram fotocópias pelo ar, e assim, ui, que confusão. E essa luta ideológica dos meios de comunicação, lembra-se do caso do Jornal da República e da Rádio Renascença, que teve toda aquela luta ideológica? Exatamente. Depois do 25, e aí começou a ressurgir essas questões que antes não apareciam, não é? Que não podiam aparecer. Foi bom sinal realmente aparecerem essas questões depois. Claro que depois levou a confusões. E eu digo na brincadeira, foi por isso que eu casei, nunca mais se entendiam e tal, e eu em 75 resolvi. E qual era o meio de comunicação que mais confiava, assim, nessa época depois, assim, que foi... Eu tentava ver muito a televisão, sempre ouvi rádio, tentava, e ainda agora faço isso, muitos vários, não é só ouvir e ler e ver um canal, é ver vários para ver como é que a notícia é tratada, ver ou ouvir. Para depois tirar suas conclusões, exatamente. Não é? Tentar tirar, porque às vezes as conclusões nós nunca conseguimos tirar, não é? Conseguiu acompanhar alguma coisa, o processo de descolonização pelos meios de comunicação? Lembra de alguma coisa? Olha, consegui acompanhar muitíssimo bem, porque entretanto em 75, no 19 de junho, o meu namorado, depois marido, regressou. Era namorado na época que estava... Portanto, eu namorei por aerograma. Nossa... Os aerogramas que nós escrevíamos, 8, 9 aerogramas, nós numerávamos, escrevíamos quase todos os dias, depois chegava o terceiro, depois chegava o segundo, depois chegava o primeiro, depois daí uns dias o oitavo, era assim. Quando ele regressou, no 19 de junho de 75, foi um dia felicíssimo. Felicíssimo, mesmo um dia extraordinário, como deves imaginar. Porque chegou são e salvo depois de toda aquela guerra estúpida lá em Angola. Por isso eu acompanhei muito, não é? Toda aquela vinda dos soldados, aquele combate, aquela guerra em que infelizmente tantos ficaram lá, tantas mães a sofrerem, e eu isso compreendo a minha sogra. Então acompanhou a chegada, né, dos retornados, do ultramar? Muitíssimo. E como se lembra das notícias? Acompanhei a chegada dos militares e acompanhei também a chegada de pessoas de retornados, porque tenho família também vinda nessa altura. E como se lembra das notícias desse tempo? Como é que era dado as notícias, assim? O melhor possível. Eram dadas as notícias o melhor possível. Lembro, por exemplo, notícias acerca dos retornados e em que eu depois sabia, porque, como disse, tinha familiares em que as coisas muitas vezes não eram bem assim, mas depois também porque muitas vezes jornalistas também não sabiam bem, não lhes era dado acesso, mas depois mais tarde era dado e, portanto, a notícia depois já era mais verídica. Essa altura foi assim um bocadinho difícil, porque nós estávamos a habituar a um mundo novo. Era mesmo admirável o mundo novo, como diz o Aldous Huxley, porque para nós era um mundo novo. Eu agora, assim passado tantos anos, eu vejo o ano 75 era um admirável mundo novo, mas em que depois há
Há confusões, tem de haver, as pessoas não estavam habituadas. Não tinham acesso às informações corretas. Não sabiam né? lidar com a liberdade, não tínhamos acesso e também não, estávamos habituados a desconfiar. Pois. Estávamos habituados a desconfiar das notícias. Sim, demorou um pouco para se adaptar, não é? E acompanhou o processo de adesão de Portugal à União Europeia? Sim, sim, muito. A comunidade europeia acompanhou? Para mim foi um grande passo que Portugal deu. Acompanhou pela televisão, mais pela com os seus televisão? prós, com os seus contras. Pronto, o melhor possível, claro que eu depois já mãe de família. E eu costumava acompanhar pelo telejornal? Mas sempre tentei ver o telejornal. Pelo menos essas notícias mais importantes, apesar do pouco tempo. E viu em direto aquilo? Sim, tentava ver quando podia, quando estava a trabalhar. Ouviu pela rádio, era pela rádio, para a TV em direto, via que foi transmitido? Muitas vezes em diferido, porque, claro, quando estava a trabalhar não conseguia ver em direto. Aí, então, depois do 25 de abril, comentava então as notícias mais com amigos e familiares, te sentia mais assim? Sim, e debates, mesmo à mesa, nas horas das refeições, fazíamos muito. Quando podíamos, claro que quando havia aqueles familiares com a política ou com o futebol ficam sempre mais exageradamente perturbados. Aquelas opiniões diferentes já equilibramos as discussões. Mas pronto, nós aprendemos muito com esses debates familiares. E acontecimentos internacionais, costumava também se interessar, saber o que passava no mundo? Sim, gosto muito e o meu marido sempre se interessou muito pela política internacional e muitas vezes até era com ele que eu depois era levada a entender melhor esses... Falou da queda do Muro de Berlim, sim. Também a Guerra do Golfo, acompanhou? A Guerra do Golfo, isso mesmo. O fim da União Soviética, teve ali aquele também impacto tão grande. Impacto, né? E o referendo da independência também do Timor-Leste, que também foi muito noticiado. Eu isso segui muito e pus também a faixa branca até numa coluna que tenho no exterior da casa e segui sempre muito. Há uns anos estive lá em Timor, num trabalho também de voluntariado, numa missão com as Irmãs Reparadoras Nossa Senhora de Fátima, da qual eu sou leiga, e fui ao cemitério Santa Cruz. Até chorei. Muito impactante, né? Muito. E estar lá aquilo. Eu, como vi imagens, não é? Como todos nós vimos, o imaginar lá no local, como deve ter sido aquele momento. Sofrimento terrível. De sofrimento. Parece que se sente lá o sofrimento. Em 99, o 11 de setembro acompanhou também, das Torres Gêmeas? 2001. 2001. 99 foi o Timor-Leste, desculpa. Pois, em 2001. Acompanhei. Por acaso, nessa aula, mesmo no momento, estávamos com o meu filho e a minha nora, os mais velhos, estávamos numa assinatura de uma escritura e, entretanto, alguém deu a notícia. E nós estávamos ansiosos por regressar a casa para vermos as notícias, mas lá está, eu não consigo ver muito na altura... Aquilo tudo a acontecer, eu comovo-me muito. Que aquilo foi praticamente indireto, né? Foi. Veio a primeira torre, a primeira depois foi muito... E aquilo foi... A gente não conseguiu ali entender o que estava acontecendo, né? Felizmente já fui lá ao local devido a uma minha amiga. Fui lá a Nova Iorque, devido à Conceição Braga, deu-me essa honra. E fui lá e fui ao local das Torres Gêmeas. Senti muito. Aquilo é um local... Dá para sentir a energia, não é? Ninguém consegue falar lá. A energia pesada continua, né? Muito pesada, continua e será sempre. Porque nós sentimos o sofrimento. O sofrimento ainda, né? Infelizmente. Bom, agora... Muito, de tão simples que é o espaço, que eles puseram aquilo tão bonito, uma flor branca aqui, uma rosa branca acolá, e só aquela água a cair... Aquela simplicidade, eu adoro a simplicidade, aquela simplicidade leva-nos a um estar interior tão grande, tão profundo, que ninguém sai de lá insensível. E quando pensa nessa notícia, vem logo a imagem das torres, o avião, aquilo ficou, aquilo né? Está gravado. Está gravado, né? A imagem impacta mesmo. Mesmo, aquilo está gravado. Aquilo parecia uma cena de um filme e não uma cena real.
Agora, entrando mais falando do impacto mesmo, né, dos meios de comunicação e das notícias, tanto no passado como no presente. Então, assim, pode dizer que ao longo da sua vida, qual o meio de comunicação noticioso que mais te impactou? Foi a televisão mesmo? Pelas imagens? Pela imagem. Pela imagem foi a TV? Pela imagem. Por isso mesmo é que quando são, assim, este tipo de notícias, não consigo ver muito tempo. Por exemplo, na altura da pandemia, tinha a televisão, mas só em certos períodos é que estava acesa. Só à noite é que eu ligo a televisão, de resto é o rádio. E as notícias que consumiu, elas influenciaram na sua compreensão dos acontecimentos? Acho que foi importante para... Sem querer, quer queiramos, quer não, claro que influencia, em todos os aspectos. Acha que os meios de comunicação afetaram a maneira como recorda desses acontecimentos? Sim, afetam. Sempre, afetam-nos sempre. As notícias são importantes? Muito importantes. A notícia é sempre importante. Mal de nós, eu não consigo estar muito tempo sem notícias. Então, acha que é importante acompanhar os meios de comunicação e, na sua opinião, em que as pessoas e a sociedade, elas se beneficiam com as notícias? É muitíssimo importante. Assim como é muitíssimo mau se as pessoas veem aqueles canais em que é só desgraça. E eu sinto isso. Eu vejo pessoas, conheço pessoas que veem muito esses canais, CMTV e afins, em que são pessoas tão derrotistas, tão desanimadas, e envelhecem mais depressa. Porque é uma energia muito negativa. Muito negativa, eu acho mal. Eu sei que só mostram aquilo que o povo quer. Mas, meu Deus, o povo está assim tão mal. Nós queremos é aculturar o povo, não é puxá-los para baixo. O povo somos nós. E eu fico triste e zangada quando entro num café e vejo CMTV. É assim, porquê CMTV? Aquelas notícias de rodapé, que sem querer, claro, letras grandes toda a gente vê, aquilo deprime-nos. E nós não podemos, de maneira nenhuma, estar à procura de mais depressões. Já basta aquilo que existe. É aquilo, colocar mais energia, foco naquilo que é bom, né? A gente Naquilo sabe que bom, existe o mal, mas porque repara, Samanta, há tanta coisa boa a acontecer no nosso país. Eu sei de muitos projetos mas bons são notícias que não a acontecer vendem, no nosso país e no mundo inteiro. Mas não. Esses canais, infelizmente, pelo menos daquilo que me contam, é só as notícias negativas. E costuma ler notícias assim partilhadas por amigos, pessoas que publicam? Olha, às vezes faço uma triagem muito, muito grande acerca disso. Porque há muita mentira. Até no Google, tanta mentira. Mas já leu coisas assim que desconhecia, que desconfiou? Tem assim, tem a percepção de quando é uma desinformação, então, ainda no outro fake dia, news? a notícia que surge logo a seguir feito inteligência artificial, que eu admiro e que lá está, é como a internet, tem prós, tem contra. E já dava fotografias do casamento de Ronaldo. Eu tenho a certeza que há pessoas que viram aquilo e acreditaram-se. Sim, há pessoas que E acreditaram naquilo. Então, acredita que as redes sociais também é um veículo, como havia dizendo, de disseminação de falsidades, né? De desinformação, fake news, que acontece muito também. Né? Felizmente que agora há pessoas que põem logo comentário no Instagram, quantas vezes. Atenção que isso é IA, atenção que é... Porque eu tenho a certeza que há pessoas menos informadas que leem aquilo e acham que é verdade. E assim, na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e as notícias e o que temos hoje? Sente essa diferença, as mudanças? Quais mudanças que considera importante? A nível de mudanças, e por isso mesmo é que faço a seleção dos canais televisivos, é isso. Por exemplo, a RTP2, que passa programas tão interessantes, tão culturais, mas também leves. Ainda, por exemplo, agora aquele das viagens inesquecíveis, a nova temporada, viagens inesquecíveis de comboio, mas eu tenho a certeza que muita gente não vê. E eu gostaria que as pessoas, que os outros canais tivessem mais programas desse género, para as pessoas também serem levadas a consumirem um bocadinho disso.
mas é mais fácil. E acredita que isso também aconteceu com a chegada do streaming também, que as pessoas agora não têm muita paciência para acompanhar a programação e vão lá... sim, acontece. Não é? Acontece. Por exemplo, as séries belíssimas na RTP, que muita gente nem sabe. RTP2, séries belíssimas. Porque as pessoas vão lá, está habituada à Netflix, à Amazon... É daquelas coisas que eu partilho sempre, as séries da RTP2, quando gosto, algumas mais violentas, mas outras menos violentas, que são ótimas e que muitas vezes eu partilho e nós entre amigas partilhamos muito. E entre família. E como vê os jovens a interagirem com as notícias hoje? Não veem televisão, mas sabem as notícias. Eu vejo pelos meus netos, eles são informados e gostam muito de política. Estão informados. Não serão todos jovens assim, acredito. Mas quando as pessoas dizem, os jovens... Não, não é verdade. Há jovens muito bem informados. E que a maneira deles de consumir a notícia é diferente. Tem uma forma diferente de chegar até lá. E por isso mesmo é que as pessoas, como não os veem a ver televisão ou a ouvir rádio, julgam que eles não consomem. Assim como a cultura. Eles aculturam-se, mas de uma maneira diferente da nossa. Sim. E confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Eu gosto de confiar, até porque tenho um irmão jornalista. Mas confio, mas tenho alguns jornalistas, os meus de eleição, e nesses eu confio. Há outros que às vezes leio, mas depois sigo vários. Mas essa relação de confiança, ela aumentou ou diminuiu? Não, é na mesma. É na mesma. Porque sempre houve jornalismo de boa e má qualidade. Nós só temos de o escolher. Isto é como tudo. Disse que já viveu em vários ambientes geográficos, né? Em contextos geográficos, já viveu em várias cidades. Felizmente, conheço muito de Sim. Portugal. E tem essa percepção de que as notícias são consumidas diferente, em locais diferentes? Por exemplo, as notícias que recebem no Porto, por exemplo, ou quem consome ou no Alentejo. No Alentejo. Eu vivi no Alentejo e temos um grupo muito giro dos colegas do Liceu de Beja, de onde saí com 14 anos. Mas felizmente um dos colegas, o Zé Paulo, começou a recolher e o abençoado WhatsApp, e nós agora somos muitos nesse grupo. E é giro, eu noto diferença, e senti isso na minha juventude quando lá vivi, entre eles e nós, e gosto deste intercâmbio. A nível de notícias, sim, haverá alguma diferença, até porque eles são um bocadinho diferentes da nossa maneira de ser nortenhos. E essa simbiose é tão boa. Nós aprendemos tanto uns com os outros. Sim, porque as notícias que chegam lá também, embora sejam notícias algumas nacionais, há também, por exemplo, em aldeias, lugares mais longínquos, as pessoas costumam consumir mais ali o jornal impresso, outros não têm muito essa questão de estar vendo muito internet o tempo todo. Como nós aqui também no Norte, há de tudo, não é? Mas essa maneira de ser diferente de cada região, como quando vivia em Viana, o Minho, também as pessoas são diferentes e eu gosto disso. Disse que gosta de acompanhar vários meios de comunicação, que não costuma seguir somente alguns, assim, para poder ter uma visão mais abrangente da situação. Tento ter, né? Para ser. Então, acredita que há vantagens, então. Quais são essas vantagens, então, de acompanhar, por exemplo, escuto rádio, também quero ver a TV, mas também não vou ver só a RTP, vou dar uma olhada ali A vantagem é estar esclarecida, o mais possível. Porque tem diferença, Tem diferença. Embora estejam dando a mesma notícia... Às vezes a mesma notícia é dada de uma maneira completamente diferente. Sente que alguns meios de comunicação, às vezes, exageram um pouco? Exageram. Há meios de comunicação que exageram muitíssimo. Não havia necessidade. E de mostrar tanto, para quê? O assalto, mostram os pormenores todos. Estão a ensinar a outros. Sim. Há coisas que não deveriam... Não deveria ser assim. E como vê a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até agora? Como vê essa evolução? Muito grande. Olha, por exemplo, um pormenor muito simples. Gosto muito da simplicidade com que hoje em dia se faz uma entrevista. Assim como esta, e em que o jornalista trata o entrevistado pelo nome. Eu gosto muito disso. Eu não gosto dos epítetos. Lá o dona, o senhor, o doutor, o doutora, não gosto. Nós antes, quando fomos esse acolhimento, registados, fomos registados com o nosso nome.
E eu gosto muito de ser tratada pelo meu nome. É isso que me diferencia. É isso só, mais Essas nada. formalidades, assim, às Aquela vezes, formalidade, afasta as pessoas. não gostava de antes. Fazia logo ali uma diferença. Isso e vem agora mudando, não. né? Hoje em dia E são isso, mais... eu hoje em dia gosto muito disso. Nos debates, é o nome. O Nós jornalista já está sabemos mais que aquele próximo, conseguiu tirar um curso, o outro conseguiu chegar aonde, o outro conseguiu chegar ao outro lado. Não interessa. O técnico, o eletricista consegue isto, o doutorado consegue aquilo e todos somos importantes numa sociedade. Quando toda a gente se compenetrar de que esta é a realidade, nós seremos muito mais felizes. É verdade. Então, agora já para ir concluindo, acredita então que o jornalismo de hoje, ele cumpre o seu papel na sociedade, mais ou menos como fazia antigamente? Tem a obrigação de cumprir melhor o seu papel. Então, relativamente antes do 25 de Abril, isso nem se fala. Mas relativamente a uns tempos, tem obrigação. Nós hoje em dia temos muito mais ferramentas. Tem obrigação. Os jornalistas têm obrigação de serem um veículo de informativo muito importante e muito verdadeiro. Tem obrigação. O jornalista tem um papel muito importante na sociedade. O vosso papel é muito importante. Não se podem esquecer disso. Eu admiro muito o jornalista, mas têm de ter a consciência de que o seu papel é muito, muito, muito de responsabilidade. É uma responsabilidade social muito grande. Muito né? grande. De informar e... gostaria de acrescentar alguma coisa, algo que eu não tenha perguntado, como a forma de ver o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Era só ainda mais decalcar esta posição de que nós temos de ter cuidado com aquilo que consumimos. E para nós conseguirmos que a nossa sociedade portuguesa consiga uma aculturação mais elevada, é através dos meios de informação que isso consegue. Porque se nós damos assim um muito básico, aqueles programas que não interessam a ninguém, claro que as pessoas vão beber disso. Mas se nós começarmos a puxar um bocadinho mais a fasquia, a puxá-la para cima, aí conseguiremos mais alguma coisa. A aculturar aquelas pessoas que infelizmente não tiveram possibilidades de chegar aí de outra maneira, até na sua infância. Nós vemos agora, os jovens já têm, felizmente, muito mais acesso ao 12º ano, à faculdade, por isso tem de ser exigido muito mais. A esses tem de ser exigido. Se eles Quem consomem, mais recebe, mais exigência. Exatamente. Quem mais recebe, mais tem que dar. E relativamente isso, relativamente aos valores humanos, relativamente aos valores culturais, relativamente a tudo. Eu recebo, eu tenho que dar. Eu recebo, eu retribuo. A minha dissertação de mestrado é acerca disso. O dar, receber, retribuir gratuitamente. E se nós percebermos esta cadeia de valores, nós vamos conseguir uma sociedade muito mais altruísta, muito mais de dádiva, é acerca da dádiva, muito mais de dádiva, e se todos estivermos um bocadinho nesse ponto, e há muita gente assim, eu conheço imensa gente assim, tu és um exemplo. Se nós conseguirmos todos isso, nós vamos ser felizes, vamos ser mais humanos, vamos ter mais cuidado com o outro, os outros vão ter mais cuidado connosco, não vamos desprezar os mais velhos, não vamos tratar mal os mais novos e vamos todos entendermos. Seja católico, seja muçulmano, seja imigrante, seja refugiado, eu gosto de todos. Eu gosto de culturas diferentes. Igualitário, não é? Um mundo mais igualitário, se cada Muito um fizer mais. um pouco... Né, E nós queremos uma sociedade igual, porque somos todos diferentes, mas temos todos os mesmos direitos. Por isso me dói quando as pessoas estão a passar fome, morrem com estas guerras todas. Dói-me que sim, cá no fundo. Filomena, foi um gosto muito grande, uma honra. Muito obrigada pela sua participação, a sua disponibilidade. Olha, adorei. Muito obrigada. Samantha. Também eu gostei. Ser feliz. Os dados vão ser tratados e vão ser colocados no YouTube para os nossos investigadores para fazer esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, do coração. Obrigada. Fica bem.